Olá. Olá, Isabela já está entrando. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi! Como que você tá, Isabela? Tudo bem, Vivi? Muito melhor Tudo. agora com o início da nossa conversa, que eu sei que vai ser ótima. Nossa, nem fala. Eu tô aqui super empolgada. O pessoal está entrando aqui. Aliás, já vou pedir para todo mundo mandar um aviãozinho aí para convidar o máximo de pessoas, porque temos bastante coisas importantes para falar, né, Isabela? Com É um certeza. tema muito importante. Uma responsabilidade minha, né? Eu te entrevistar, isso Que é delícia! Que delícia! Eu adorei o convite, obrigada. É muita responsabilidade. E eu sei que o tema é importantíssimo. A gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, e você tem falado demais sobre isso, da importância, por tudo que você passou, por tudo que a gente tem conversado, da importância da pessoa olhar para dentro e procurar respostas e principalmente procurar saber seus limites, né? Saber o que que é importante, qual é o seu limite, o que que é importante, o que que é prioridade. Então, eu queria muito que a gente, lógico, esperando o pessoal já entrar, mas dizer que hoje é importantíssimo a gente poder trazer esse tema para o pessoal, porque, ainda mais na situação que a gente está passando, Isabela, muita gente aí começa a entrar em estresse, em desespero, e isso mexe muito com a saúde mental, que é o que a gente tem, que vai conversar bastante. Bom, tá aqui o pessoal já está entrando, já tem bastante gente, vai entrar mais ainda, e eu quero muito que você possa começar a conversar comigo. Vamos sim, Vivi. Alguém aqui comentou que não está nos ouvindo, então quem estiver agora entrando, só confirma se está tudo bem com o som, né? Ô, Ah, sim, Vivi, diga. eu fico muito feliz com o seu convite. E eu preciso, antes de começar, contar uma história. Porque Uhum. pode ser que depois que eu começar a falar, né, eu já queria que essa introdução já tivesse assim, já registrada. Outro dia eu entrevistei um monge Uhum. e ele estava conduzindo uma meditação. E aí depois disso eu perguntei assim, Sati, você fica estressado? Ele, claro. Falei, sério? Ele, sim. Fico estressado, fico com, né, não fico satisfeito em alguns momentos. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei ouvir isso de um monge. Sim. Aí conversei outro dia com um terapeuta também, conduzindo uma meditação. Eu perguntei, fiz a mesma pergunta. Eu falei, você se estressa? E ele disse, sim. Então, onde eu quero chegar com essa história? Quando eu falo sobre autocuidado, né, e depois a gente pode se aprofundar mais, dá a impressão que eu também não passo pelos desafios da falta de tempo, da falta de pausa, né, da falta de reunião consigo. Mas Aham. eu vou repetir o que o monge e o terapeuta me disseram. É, quando você já tem consciência das consequências desses sentimentos, você reduz Sim. o tempo, né, da oscilação. Então o gradiente fica menor. Eu posso, em alguns momentos, se ausentar de mim? Sim, mas eu não faço mais isso por longos períodos. Sem Essa é a dúvida. grande diferença. É o que o autoconhecimento faz, né? Eu falo assim, a gente sofre, não é porque a gente tem autoconhecimento que a gente não vai passar mais por emoções, só que a gente consegue lidar melhor com elas e dar um tempo, um prazo. Eu vou sofrer por um tempo, e daí o que? Não adianta ficar sofrendo o resto da vida, eu vou ter que arrumar um mecanismo de defesa e resolver aquele problema, né? E ir para a solução. E quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais a gente consegue fazer isso. Vivi, e o autoconhecimento é engraçado, né? Os autos. É. Você se conhecendo melhor, você se cuida melhor. Aí você se valoriza, né? Aí vem a Perfeito, autovalorização. E aí perfeito. tem outros autos que nós poderíamos mencionar aqui, mas eu acho que esses três eles formam um tripé muito importante para o que a gente Uhum. está vivendo e para o que a gente ainda vai viver. Então, se eu permito olhar para dentro e mesmo olhar para aquilo que eu não quero, para aquilo que eu fugi, e se eu entender o que eu estou precisando guardar, jogar fora, revisar, né, com desapego, porque senão a gente acha que não, né, que você não é capaz de mudar nada e somos sim. Então, a partir do momento em que eu me permito olhar para dentro,
Aí eu já sei, opa, entra o autocuidado. Eu já me conheço a ponto de saber que se eu não dormir a quantidade de horas necessárias, por exemplo, eu posso desenvolver um monte de problema. Sem dúvida. Né? E aí, depois disso, então, eu sabendo da necessidade do meu sono, o que vai acontecer depois de uma noite bem dormida? Eu vou pensar melhor, eu vou agir melhor, eu vou conseguir ter criatividade, e aí, consequentemente, eu fico mais seguro, pronto, me valorizo. Perfeito, é isso mesmo. É bem Não por é? aí mesmo, com certeza. E a gente vê que as pessoas acabam ligando um piloto automático e vai vivendo sem olhar para dentro e fazendo as coisas. Eu acredito muito que tudo que está acontecendo está fazendo as pessoas acabarem assim, parando para refletir, coisas que as pessoas não têm hábito de fazer. Nem todas, né, Vivi? Eu acho que assim, nós teremos, como sempre, né? Alguns que já despertam, outros que, né, que podem demorar um pouquinho mais, mas eu concordo com você que o momento ele é muito propício para a Ele é gente fazer muito isso, propício para fazer isso, muito propício. né? A gente tem que ver o que a gente pode tirar de bom de tudo que está acontecendo, o que dá para a gente melhorar, aperfeiçoar, para que a gente possa ter resultados fantásticos, sem dúvida. Eu lembro que numa entrevista com você eu falei assim que eu tinha muita dificuldade de dizer não, e eu acredito que até hoje ainda, pelo meu pai amoroso alto, acabo tendo dificuldade. Eu falei assim que não, eu não sei dizer, mas agora não, ainda Agora não. não. Agora não, quer dizer, posso te fazer isso, agora não. E isso vem ajudando Por muito enquanto, não. por enquanto não, nesse momento não. Então, para quem tem dificuldade de dizer não, que é importante a gente poder agora aprender a fazer isso, né? Já está no tempo da gente fazer isso, porque se a gente absorver tudo do mundo ou querer resolver tudo ao mesmo tempo, ou fazer as coisas, e você disse com muita propriedade, eu parei para pensar muito no que você falou, que só tem burnout quem ama o que faz, porque você começa a fazer o que ama e não para, né? Você sabe, Vivi, que o treinar o não, ele é fundamental nesse processo que a gente está falando, né, do autocuidado, do autoconhecimento, porque quanto mais você diz sim para outras pessoas e compromissos, menos tempo você vai ter de agenda para você. Então a gente não marca reunião Sem com a dúvida. gente, né? Eu marco reunião com todo mundo, me comprometo com todo mundo, só que na hora em que eu preciso me comprometer comigo, né, eu fujo. É. Então, é a mesma coisa do personal trainer, né? Não sei quem está aqui nos acompanhando se já fizeram exercício físico com personal trainer. Às vezes, aquilo que ele está te passando, você sabe fazer. Mas, né, você é comprometida com alguém, se surgir a preguiça, se surgir tipo, hoje não, você fala, não, É, estou comprometido. é E verdade. se a gente se conhecer, se respeitar, você poupa dinheiro, porque aí você não vai precisar pagar uma pessoa, né, para te puxar para aquilo que você sabe que você precisa fazer. Sem Né? dúvida. Então, a história do treinar ou não ela é muito importante. Queria já dizer aqui que não sintam culpa por não conseguirem, porque quanto mais você tentar e disser, mais seguro você vai ficar para dizer nãos mais relevantes. Então começa treinando com pessoas próximas, com muita gentileza, com muita delicadeza, para quando você tiver que falar não para um chefe ou para, né, para uma pessoa que não é tão próxima, você não vai estar tão inseguro, Vivi. E é tão curioso isso, porque a gente entende que o não é só negativo, Ah, não. punitivo, né? Uhum. E o não, ele é positivo, ele é instrutivo, ele é preventivo, mas a gente ouve não, né, na infância, especialmente, assim, não faz isso, não faz aquilo, não põe a mão aí. E aí a gente cresce realmente dizendo muito mais sim do que não. E tem um outro detalhe, a gente vive numa cultura em que se eu disser não para você, Vivi, dá a impressão que eu tô Me magoando, né? te magoando, né? E aí eu posso não ser aceita. E, por exemplo, quando você me convidou para essa live, eu precisei te falar, falei assim, Vivi, eu vou precisar fazer só numa semana X, porque agora eu não vou Sim, conseguir, sim. né? Então, eu me senti ali muito responsável por me comprometer com você. Porque eu sabia Sim. que se eu dissesse sim, naquele momento, eu Você não. é comprometido. É.
Você ia eu poderia comprometer. não conseguir cumprir, Aham. O né? não, eu Ou, falo que o não muitas vezes é saudável para os dois lados, né? sim, sim, Porque você diz não, e eu acredito muito a cultura nossa, ela tem uma dificuldade em ser assertivo, né? A sim, pessoa não consegue, ela não consegue ser assertiva, ou ela acaba sendo passivo ou agressivo, quando já não dá mais, explode. E a é, gente sabe que ter aquele termo de você ser assertivo, falar o que você pensa, dizer não na hora certa, explicar o porquê, sem mudar o seu estado interno, sem se é, afetar com isso é muito é. importante. E aí, olha só que lindo, né? Se eu dissesse sim para você na semana passada, eu ia entrar num fuzuê, né, que eu não poderia, e que aí eu encheria a agenda demais. Sem dúvida. Volta para o que a gente estava falando. Né? Então, treinar o não é fundamental para que você viva uma vida com mais tempo para você. Isso não significa Uhum. que você está sendo rebelde com as pessoas, não. Você está sendo, você está se valorizando e fazendo o que é possível fazer, né, Vivi? Porque às vezes tem coisas que não são possíveis. Sem dúvida, sem dúvida. E falando em autocuidado, Isabela, eu sei que você já está há um tempo, já tem entrevistado tantas pessoas por aí, já conversado muito sobre esse assunto. Queria muito que você, pela sua experiência, você falasse o que você conseguiu, com tudo que você passou, fazer de modificação, de estratégia que você tem utilizado para te... Você já usou uma agora de explicar em relação à sua organização de agenda. Mas quais estratégias que você fala assim, olha, isso eu mudei e funcionou? Porque tem muita gente que fica dentro do trabalho e fica em time, acaba esquecendo do mundo. E isso acontece muito. E hoje muita gente dentro dos seus pensamentos de como vai fazer para resolver toda a vida que vem pela frente. Quer dizer, alguma coisa sempre te coloca num tempo muito dentro de você agir daquela forma, de você pensar daquela forma, e absorto numa atividade que quando você vê, você fala assim, eu só fiz isso, eu não fiz mais nada. Tem gente que faz isso com trabalho, tem gente que faz isso com pensamentos Sim. negativos, a maioria das vezes negativos, que é uma pena. A pessoa entra, fica 2, 3 horas pensando em coisas muito negativas, e o que gera estresse, que a gente sabe. O que você tem feito? O que você pode dar de dica aí para o pessoal de falar assim, não, eu consegui mudar isso para que eu possa ter um bem-estar, uma qualidade de vida melhor? Bom, primeiro, ah, hoje eu luto pelas minhas horas de sono como se não houvesse amanhã. Né? Uhum. O Thiago, meu marido, até brinca, né? Ele fala, poxa, mas hoje é sexta-feira, você precisa dormir 11 horas, né? Amanhã a gente pode acordar mais tarde, por exemplo. Mas se eu já estou com sono, eu não forço mais a amizade, eu não forço mais a máquina. Então, Entendi. eu respeito muito. Primeira coisa que eu falaria é o meu sono. Tá, Hoje, nada nos meus comportamentos vem antes do sono. Então, sono em primeiro lugar. tá. Segunda coisa, entender, Vivi, que a gente vive uma revolução cognitiva. Ao mesmo tempo em que a gente vive no mundo digital, o nosso cérebro continua analógico. Então eu preciso perceber aqueles alertas que meu corpo está mandando E mandem. e que está alertando para um problema que pode ser maior e pior. Vamos supor, eu estava até escrevendo isso no capítulo do livro. Lembra do livro que eu ia lançar? Então, Lembra? vai ser daqui uns Uhum. meses, porque eu tive que reescrever algumas partes. Hoje eu estava escrevendo sobre isso. Todo mundo aqui que dirige percebe que no painel do carro, quando tá para acontecer alguma coisa séria, aparece um sinal no painel, Um alerta, né? Um alerta. Aí a gente, com pressa, né, ignora ou fala depois Depois eu eu vejo. vejo. Pronto. Então, nisso que eu estou te dizendo sobre essa revolução cognitiva, se eu estou usando muito o digital, o meu corpo ele está mandando um sinal para o painel do carro. Ele vai mandar. E se você não estiver ouvindo, limpa o ouvido que está falando. Tá. Então, além de dormir, segunda coisa, eu percebo as Sinais do seu corpo. consequências no meu corpo a partir de certos comportamentos. Como assim? Gente, exemplo, se eu comer muito, o que vai acontecer depois?
eu vou me sentir mal. Se eu beber muito, depois eu vou me sentir mal. Se eu ficar muito tempo conectado à internet, eu me sinto mal. É um Aham. fato, é um fato. Pode Uhum. me dar enxaqueca, pode me dar enjoo, né, que são inclusive sintomas que podem anteceder o burnout, mas agora eu não ignoro mais. Sim. Vivi, tem um livro muito interessante que chama Normose, a patologia do normal. E lá Hum. os três autores eles falam que a gente está vivendo um momento em que tudo é normal. Então você dormir pouco é normal, você ficar conectado o tempo inteiro é normal, né? Você estar estressado e irritado é normal. Não, isso não é normal. Então hoje, uma outra estratégia que eu uso, primeiro, ouço o que está acontecendo. E eu já sei que se eu ignorar, vou ter problema lá na frente. À Sim. noite, por exemplo, de maneira bem prática aqui para a turma. Oi, Lourdes, boa noite. A Lourdes é uma fofa, viu, Vivi? Ela tá Ah, comigo aqui, ó, desde março. Eu já fiz mais de 90 entrevistas, inclusive com você e com o professor ah. Neil. Seja E ela tá bem-vinda, sempre Lourdes. comigo. Obrigada, Lourdes. Uma outra coisa muito prática, Vivi, é que, assim, à noite, quem aqui não dá aquela revisada, assim, né, nas redes sociais, WhatsApp e tal? Eu não deito com o telefone. Eu fico Uhum. em pé, ao lado da cama, aqui, Uhum. olhando para o meu telefone, porque aí já é noite, eu já estou cansada. E aí eu percebo que depois de uns 5 minutos, minha perna já começa a doer, sabe? Aí eu já, Uhum. opa, já passei mais do que 5 minutos. Pronto, Aham. já vi. E também estou fazendo uma escolha, assim, tipo, isso aqui eu não preciso ver agora. Eu não preciso mexer nisso agora, eu não preciso pensar nisso agora. Cada coisa no seu lugar. Então, de forma prática, sono, usar o telefone muito mais em pé do que sentada ou deitada, principalmente à noite, né? Sim. E, e todos os dias eu me pergunto o que eu poderia não ter feito para ter sobrado mais tempo para mim, Ah, que legal. A estratégia sabe? inversa, legal isso. Eu fiz isso que Assim, eu poderia ter deixado de fazer. eu ainda não consegui desacelerar da maneira que eu gostaria. Eu falo isso com a minha mãe Aham. sempre, com o Thiago sempre, é, porque a gente vem de um modelo de muito trabalho, né, Vivi? E a gente Uhum. vive no mundo express. Então você tem entrega express, unha express, tudo express. E você precisa justamente ir contra a maré. Sem Olha que dúvida. curioso, né? Eu não Sem estou dúvida. dizendo aqui que nós vamos parar de trabalhar, que agora nós vamos sair da quinta marcha para o ponto morto, não. Não. Mas eu preciso entender que nesse mundo express, para você desacelerar, que é o que todos nós precisamos, você vai ter que tomar escolhas e às vezes muito radicais. Você vai ter que dizer não para pessoas que às vezes você não quer e você vai arcar com as consequências, porque tudo tem consequência, né, Vivi? Um Sim, sim e o um não, e tem riscos. sim. É o que a gente fala, né? Tudo pode, depende de alguma coisa, terá uma consequência. Você viu isso lá no Tudo pode, mas Pratiche? vai ter. Pois é. Aliás, agradeço aqui publicamente a tudo que vocês me ensinaram lá no Practitioner. Me aproximar da programação neurolinguística Dá me uma trouxe diferença. tanta informação que eu uso quase todos os dias. Quase Visão não, eu uso diferente, todos os né? dias. E trouxe a apostila, inclusive, aqui para o Paraná, né, Ah, onde eu que estou já há legal. 2 meses. E direto, eu ouço uma coisa, eu vejo uma coisa, e eu falo, poxa, aqui eu posso aplicar a PNL, sabe? Ou, de repente, Aham. estou com uma discussão, sabe? Especialmente, por exemplo, com meu marido. E aí eu falo, pera lá, volta a fita, tá? Então, volta meia hora antes dessa conversa, como é que nós estávamos? O que aconteceu que mudou Uhum. o estado interno dos dois, sabe? Sem Tem dúvida. dia que dá certo, tem dia que às vezes não, mas aí nós vamos em frente. Sem dúvida. E acredito muito também que você indo sempre no fato, né? Buscar o fato. O que está acontecendo nessa situação? Não o significado que eu estou dando, mas o fato em si, isso muda muito a nossa percepção. E isso a gente só consegue através de autoconhecimento que gera essa visão que você está falando. Essa visão de você perceber o seu corpo, o limite dele, o Sim. tempo que você está. Quando você estiver fazendo uma coisa, fazer só aquilo, não começar a pensar em duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. É um treino, né? Porque a gente está habituado a fazer uma coisa já pensando em outra, mas quando você faz isso, você acaba se desgastando muito mais. Se a gente perceber que a gente pode
e lista de prioridades, o que é importante para mim, o que eu tenho que... Você quer falar? Fala, aproveita. Não, só para a gente não perder o gancho, eu tenho refletido muito, Vivi, nessa lista de prioridades, como você falou, quantas coisas, e aí faz parte do autocuidado, tá? Quantas coisas importantes para mim eu deixo para depois e aí se tornam urgências ou emergências. Quem aqui nunca passou mais de ano protelando os exames que precisam ser feitos, né? Mulheres que precisam ir ao ginecologista todo ano e outras pessoas que vão fazendo vários acompanhamentos. Quantos exames a gente vai deixando para depois, até que chega uma hora, minha gente, que aí aquilo que era importante ficou urgente. Virou urgente. Ou até uma emergente, emergência. sem dúvida. Né? Sem Então, isso dúvida. é muito importante. E aí teve um outro comentário aqui, deixa eu só ver se eu acho. Aqui, ó. O Henry, ele diz assim, independência é tudo, nada vale nossa liberdade. Eu posso fazer claro. uma resposta aqui? Henry, isso também vai estar no meu livro, tá? Vivi, a gente passa a nossa adolescência toda querendo o quê? Independência. Liberdade. Independência, liberdade, né? Muitas pessoas acreditam que saindo da casa dos pais vão conseguir ganhar o mundo e fazer, né? Mas é claro que os pais, eles fazem o que fazem por nos amar. Sim. Mas como nós, né, somos mais jovens, você quer experimentar. Aí o que acontece? Logo depois, você vende a sua liberdade por dinheiro em um trabalho, porque um trabalho é uma troca. Você doa o seu talento, suas habilidades, você recebe o dinheiro de volta. Ninguém está fazendo favor para ninguém, é uma troca, certo? Sim. E nesta troca, se eu não tiver em um lugar em que eu seja valorizado, eu me sinta bem, além de eu perder a minha liberdade, de eu perder a minha independência, eu perco a minha identidade. Ah, sem dúvida. Então, quando a gente ouve assim, nada vale nossa liberdade, mas na prática, Henry, se a gente está trabalhando, se a gente está se dedicando tanto a um lugar, tem que ver mesmo se você está com a liberdade ou não. Né, com essa tal liberdade que a gente tanto fala. Faz sentido, Vivi? Faz todo sentido, principalmente a liberdade e a identidade, né? Porque se você perder a identidade... E como a gente perde? E se ferir valores importantes, você está num lugar onde está ferindo valores. Por isso que esse autoconhecimento, você olhar para dentro e saber o que é realmente importante para mim, o que eu não abro mão, e você fazer a sua lista de prioridades, isso aqui eu não abro mão. E se eu ferir esse valor, eu vou depois ter consequências. Que foi o que eu fiz com o meu sono. Sem dúvida. Nossa, eu viro uma onça. Para você. Eu viro uma onça. Né? Na verdade, era um valor importante. De repente, você negligenciou. E o corpo respondeu, sem dúvida. Tem pergunta aqui. Aliás, eu já vou pedir para o pessoal. Quem quiser fazer pergunta, clica aí no ponto de interrogação, que a gente faz pergunta para Isabela, tá bom? Se eu souber responder. Se eu não souber, depois eu respondo no direct. Vamos lá. O Cristiano Cortez pergunta se você gosta de ler livros. Muito, muito. Inclusive, nessa minha dinâmica de olhar o telefone em pé ao lado da cama, eu tenho falado cada vez mais, né, com meu marido de voltar a ter a disciplina de ler pelo menos 1 ou 2 páginas antes de dormir, sabe? Eu gosto demais e eu ainda sou old school, eu gosto do livro em papel. Eu também. Eu gosto do livro em papel. Mas eu confesso o seguinte, que eu, por conta das pesquisas que eu faço, às vezes eu estou lendo assim, vários pedaços de vários livros. Estou sentindo, inclusive, saudade de pegar um assim do começo ao fim. Eu tenho outra pergunta, peraí. Olha lá. Que chique. O Cris pergunta assim, como reagir quando você diz o não para quem não tem maturidade para recebê-lo? Cris, ótima pergunta. Isso vai acontecer sempre. Isso vai acontecer sempre, porque, na minha opinião, é como a gente falou, né? Existe uma cultura que não valoriza essa pessoa que diz não. Então, nem sempre você vai dizer um não e será bem recebido com esse não. Mas, eu digo o seguinte, Cris, se você está em paz com o que você faz,
né? Então tá certo o que você faz, porque só você sabe o custo de um sim ou de um não. Só Sem você sabe o dúvida. custo de um sim A e de um não. consequência. Quando eu entrevistei o Padre Fábio para o livro, ele me disse que ele deu uma freada na agenda e ele até brinca, só eu sei quanto custa um compromisso na minha agenda. Ah, sem dúvida. Né? Então, esse não, com certeza, Cris, nem todos vão aceitar. Mas a gente É, precisa pelo menos tentar. eu falei com você também na entrevista que o brasileiro ele não é nem passivo e ele nem é agressivo. Ele é passivo-agressivo. Ele na tua frente ele fala, aham, concorda com você, e por trás vai falar mal de você, vai reclamar, vai culpar, vai se defender, vai fazer tudo. O que é uma grande competência, o que eu gosto muito de coaching, uma grande competência para desenvolver maturidade, que é o que o Cris está pedindo, é a assertividade, é você falar um não, explicar o porquê, sem mudar o seu estado interno, você respeitar o teu corpo, como você falou, o teu limite, principalmente os teus valores, para que você não depois se arrependa de ter feito ou não ter feito alguma coisa. Vivi, deixa eu só complementar uma coisa, que eu vivia muito disso quando eu estava na reportagem. Às vezes, com a preocupação do não, você quer explicar demais, por que não? E aí nisso também você perde muita energia e a gente precisa considerar que o que é importante para mim pode não ser importante para você, ou aquilo Sem que tem dúvida. uma grande relevância para mim pode ser que não tenha relevância para você. Né? Outro dia, por exemplo, eu fui marcar uma live com a Adriane Galisteu. E aí eu tinha sugerido um horário e ela falou assim, não, Isa, nesse horário eu tô fazendo meu exercício físico. Eu achei o máximo. Eu achei o máximo. Falei, meu Deus, que evolução, né? Que ser iluminado, porque conseguiu, assim como eu com sono, ela é com exercício físico. Então ela foi ali, ó, pá, meu exercício físico, acabou. Prioridades. Acabou. É o que a gente fala, Aí, de repente, prioridades. se eu tenho medo, né, de ser objetivo, aí você fica, ai, não, sabe o que é? Que tal coisa? Não, aí pronto, aí já perdeu muita energia, Sem né? dúvida. Mas Agora, o ó, assertivo, ele Jéssica, vai direto no ponto. É é, é, papum, né? eu me lembro na nossa entrevista, quando você falou isso pra mim, foi assim, a palavra que eu mais comecei a repercutir nos dias seguintes, sabe? Assertividade, coerência, e às vezes, né, Vivi, a gente repete, eu às vezes até penso, será que eu estou chovendo no molhado? Mas você saber de uma informação não significa que você vai colocar ela em ação, não significa que você vai mudar seu comportamento, né? Então, tem uma frase no Caibalion que eu gosto muito, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Sim. Isso não significa que você ouviu a primeira vez, pronto, mudou. Não, a ficha às vezes demora para cair. Às vezes você tem que ouvir a mesma coisa Treino. umas Você vai 200 ter que vezes. treinar. No começo você vai ter que se lembrar de fazer aquela ação. Você vai ter que, ela tem que ser repetida até que ela possa entrar no seu inconsciente. Você tem que pôr o seu celular lá, marca horário. Tem uma pessoa, o Túlio, está perguntando assim, que exercício você fez em relação à sua insônia? Como você conseguiu trabalhar a sua insônia? Na verdade é assim, Túlio, eu não tinha insônia, aliás, eu não tinha o distúrbio do sono voluntário, eu tinha o distúrbio do sono involuntário. Qual é a diferença? Até a Associação Brasileira do Sono acabou de atualizar esse número. Quando eu tenho uma insônia involuntária ou um distúrbio do sono, tá? Vamos chamar, deixa eu corrigir. Um distúrbio do sono involuntário, Vivi, é quando você tem que participar de um trabalho em que foge do seu normal. Qual é o normal da maior parte das pessoas? Dormir à noite e estado de vigília de dia. No meu caso, Túlio, eu tinha que acordar meia-noite. Então eu tinha que dormir de dia. Esse distúrbio do sono, ou seja, esse descompasso entre o tempo da natureza e o meu tempo, né? Porque o nosso relógio é baseado no sol. O sol nasce e o sol se põe, acabou. E assim todos os seus ritmos, todos os seus ciclos vão se organizando. Com esta necessidade de trabalhar de madrugada, eu tentei, no início, tudo que era possível natural. Chá de camomila, floral, né? Floral no ar, floral, tudo que você pode imaginar. Só que depois eu não conseguia mais ter os resultados que eu precisava. E aí eu fui para a melatonina, e aí eu fui para outros indutores de sono. Só que a partir do momento, Túlio, em que eu não precisei mais acordar meia-noite,
o meu corpo foi voltando ao estado normal. E foi muito mais fácil se adaptar, o que é bom, né? Porque Sem dúvida. o processo de adaptação para algo que te faz mal, não desejo isso a ninguém. Então, no meu caso, o meu sono, ele voltou a se normalizar depois que eu parei de tomar os indutores, depois que eu parei de ter aquela rotina. E uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, Vivi, que com esse preenchimento louco de agenda, a gente toma muito estimulante durante o dia para dar conta, né? E aí todas as pessoas especialistas em sono falam, né? Se você ficar tomando muito café durante o dia, você vai chegar à noite, lógico. não vai Não rolar. vai, Outra não vai. coisa, gente, ó, isso inclusive está nas minhas entrevistas lá no YouTube, Isabela Camargo Real. Se você viver um dia extremamente estressada, Vivi, estressada, com problema, aí vai chegar à noite, acha que vai botar o pijama, deitar na cama e dormir. Não vai. E a pior Não coisa que a pessoa, vai! não, e a pior coisa que a pessoa faz é pensar no problema a hora que vai dormir. Aí, você está com problema? Quer uma dica? Coloca ele no papel, escreve ele lá e na hora que vai dormir, Isso. esquece, porque senão você não Perfeito. vai dormir. Perfeito. Você vai Perfeito. ficar rolando e pensando naquilo o tempo inteiro, aí você não dorme. Vivi, além disso, tá? Além dessa história do problema, né? Que, assim, tipo, não leve o problema pra cama. Não vai adiantar nada, você não vai Não resolver ele vai, ali. Não vai não resolver ele ali. vai. Porque se Você você não não vai fazer resolveu nenhuma coisa durante o nem dia, outra. Você não vai dormir e não vai resolver o problema. leva outras coisas pra cama, leva, Sem sabe, outros dúvida. brinquedos, livro, enfim. Sem dúvida. O que eu quero dizer é assim, Não levar o leva problema pra mesmo. cama não vai adiantar. Mas uma outra coisa, Vivi, que é assim, olha só, acabamos de falar sobre um mundo extremamente acelerado, o mundo express, né? Uhum. Entrega express, tudo express, unha express e tal. Aí vem uma pessoa e diz assim, de blusa cor-de-rosa, assim, então, você precisa desacelerar? Só que, como eu disse, não é de um dia para o outro que nós ficamos assim, então também não vai ser de um dia para o outro que você vai mudar todo o seu comportamento. Não se Uhum. sintam culpados, sabe? Não se sintam incompetentes por não conseguirem, né, mudarem a rotina tão rápido. Bom, mas vamos lá. Aí, Vivi, eu tô naquele ritmo, tô na quinta marcha, tô o dia inteiro no modo express. Aí, Uhum. quando chega a noite, eu vou deitar com meu pijaminha e eu acredito em milagre. Porque eu não vou fechar o olho e vou dormir se eu tive um dia muito estressante, muito Uhum. cheio, né, com muita falação. Ou seja, se eu não observar como é meu dia, depois não vai adiantar reclamar como é a minha noite. Sem dúvida. Desculpa se eu estiver chovendo no molhado, mas assim, Não, mas é por aí mesmo. se você sabe que se você beber, você ouviu, inclusive, eu falar isso lá no Grupo Mulheres do Brasil, Vivi. Se eu sei que o meu limite de trabalho é 1, se eu exceder, eu vou ter uma consequência. Se eu sei que o meu limite das caipirinhas, lembra que eu falei? É Aham. 1, se eu exceder, eu vou ter uma consequência. Então é a mesma coisa. Se eu tiver um dia extremamente estressado, corrido, sabe, com discussões e tal, é evidente que eu vou ter uma consequência. Sem E ela dúvida. se apresenta primeiro nos distúrbios do sono. E aí, Aham. quando isso fica crônico e por períodos longos, aí podem acontecer outros problemas. Porque a maior parte das nossas doenças acontecem quando você negligencia o seu sono. Até a forma de pensar, né? Você acaba não realizando nada da forma adequada, porque a atenção é muito prejudicada com isso também, né? Fora o estresse que te dá, a irritação, e aí vem N, né? N. Sim, sim. Tem um monte de pergunta aqui, posso? Claro. Então, vamos lá. Olha lá. Isabela, por que hoje em dia as pessoas não dão o direito de as outras terem sentimentos negativos? O Henrique Muito pergunta também. bem, Henry. Veja só. Deixa eu só fechar aqui uma página. Pronto. Eu acho que não é só esse o problema. Acho que essa pergunta do Henry, ela tem a ver também, Vivi, com esse nosso modus operandi em que nós glamorizamos uma agenda cheia, uma falta de tempo, né? Quem é que não faz? Ai, não tenho tempo para nada. Ai, eu tiro Acha férias lindo. faz um ano, né? Ai, não tiro férias faz um ano. Sério? Eu mesmo, né, nas empresas de comunicação em que eu trabalhei, eu vi apresentadores que não queriam tirar férias, Uhum. né? Porque, nossa, eu tô batendo um bolão com a chefia, meu pai. Bom, aí, outra coisa, quem aqui nunca ouviu
a frase disponibilidade integral, 24/7, 365 dias por semana, pode me procurar a hora que você quiser que eu vou te atender. Então, aí outra coisa, nós não temos educação financeira, temporal e nem emocional. E que Uhum. são as 3 habilidades que você tem que conviver, aliás, que você tem que ter a vida inteira, ninguém te ensinou, e é Não. quando tudo descamba, É, né, com Vivi? certeza. Nós somos contratados pelas nossas habilidades técnicas, demitidos pelos nossos comportamentos. Eu E não tenho a aí, dúvida. quando entra a história do não podemos estar, não podemos mostrar que não estamos bem. Ou, deixa eu inverter, temos que sempre mostrar que estamos bem. Vem também daquela crença do tipo, você não pode levar os seus problemas para dentro da empresa. Assim, olha agora que curioso, assim como você não pode levar trabalho para casa. Uhum. E o que está acontecendo agora? O trabalho está em casa. Aham. E eu não tenho como, eu vou deixar os problemas aonde? Se agora o trabalho está em casa. Sem dúvida. Ou seja, isso que eu Não estou fecha, falando, né? a conta não fecha. E Vivi, assim, olha, o mundo muda todos os dias, todos os dias. Agora com o coronavírus, ele mudou muito mais rápido em pouco tempo, né? A gente ficou séculos sem acontecer grandes mudanças e aí em semanas aconteceu tudo. Nós mudamos todos os dias. Não tem um dia igual ao outro em termos de temperatura, Uhum, umidade do uhum. ar, pressão e tal. E por que que eu ainda continuo com ideias iguais? Por que que eu continuo ainda com crenças iguais? Por que que eu quero viver no mundo novo com características do mundo antigo? Ah, E aí, eu não estou fugindo da resposta do Henry, eu só quero dizer assim, que nós estamos vindo em um caminho de muitas mudanças. E eu acredito que isso será reavaliado. Como as empresas vão fazer, como as pessoas vão fazer, eu não sei. Mas o que eu sugiro é que a gente pode começar conosco, sim. né? E eu, por exemplo, inclusive aqui na minha casa, nesses últimos 2 meses, é assim, o dia em que eu não estou bem, eu já falo assim, olha, aconteceu tal coisa, eu não estou bem, mas vai passar. Uhum. Pronto, não estou bem, mas vai passar. Né? As pessoas com quem eu trabalhava, eu tinha mais intimidade na última empresa, um dia em que eu não estava bem, eu já avisava, olha, hoje não estou me sentindo bem, tá? Pode ser que eu não haja como eu costumo agir, mas vai passar. Uhum. Né? Então, Perfeito. nós temos a dificuldade em transparecer o que estamos sentindo, porque isso sempre foi colocado como um fato negativo. Você não Aham. pode mostrar o que você sente, você não pode levar os seus problemas para dentro da empresa. Mas agora, Henry, o trabalho está dentro de casa. Então você vai ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E aí, como você diz que eu adoro sempre, Vivi, que é não mudar o estado interno. Mas ao É, mesmo sem tempo dúvida. assumir a sua vulnerabilidade quando for preciso, e seja para quem for, para a esposa, para o marido, para a amiga, Perfeito. para o chefe. Com Olha, certeza. você sabe uma coisa que outro dia caiu minha ficha assim, eu falei, nossa senhora, se alguém aqui viver uma experiência ruim com o trabalho, que desenvolveu um problema, né, de doença ocupacional, como foi meu caso, pensem sempre o seguinte: você não é um profissional ruim. Você só está tendo um dia ruim ou você só está tendo um momento ruim. Eu vi essa frase de uma Perfeito. psicóloga numa das lives e eu chorei nela. Eu falei, nossa, porque ela é uma líder jovem. Então, perceba, Uhum. aquelas pessoas mais conservadoras vão começar a remodelar os seus pensamentos, porque os líderes mais jovens, eles já têm já essa ideia, essa psicóloga, inclusive, que lidera uma turma gigante numa empresa incrível, ela falou assim, olha, os líderes vão ter que entender, ó, atenção, breaking news, que se aquele funcionário, se aquela pessoa ela é tão talentosa, ela só está tendo um momento ruim. Ela só está Perfeito. tendo um dia ruim. Ela não é Sim. um funcionário ruim. É, parar com essa generalização, né? A É. generalização que faz, né? É muito importante a gente pensar assim. Eu achei fantástico quando você falou isso, quando você falou que só tem burnout quem ama o que faz. Para mim é muito. Então a gente ama o que faz, só que a gente precisa colocar prioridades importantes, como a gente tem Vivi, falado. você me permite corrigir essa frase? Uhum. Outro dia eu publiquei ela, meu Deus, foi uma chuva de gente no direct me pedindo assim, por favor, reavalie. E
insistir, dizendo, não, mas é o que eu acho, é o que eu acho, é o que eu acho, né? Mas aí eu fui ouvindo outros depoimentos. Então, eu agora digo assim, Vivi, a maior parte das pessoas que têm burnout amam o que fazem. Por quê? Porque o burnout você pode ter por duas situações. Uma, pela armadilha da competência, que é aquilo, né? De eu faço Perfeição. uma coisa boa, aí o meu chefe fala, parabéns, Vivi, você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho, e você acredita que aquilo, tipo, nossa, tô bem na fita, hein? Né? E aí você acredita na meritocracia, você acredita num salário que pode aumentar, e aí com o tempo você vê que nada disso acontece, vem a insatisfação, vem a frustração, só que a sua saúde também já tá lá embaixo, porque para dar Sim. conta deste trabalho, você abriu mão de alguma coisa, e de alguém. Uhum. Primeiro foi você, das suas horas de sono, para você dar conta daquele trabalho a mais. E o outro caminho que te leva ao burnout, Vivi, são aquelas pessoas que precisam ou vivem muito assédio moral, ou seja, elas não têm saída a não ser acumular mais trabalho. E às vezes não é com o que elas gostam. Olha se não faz Ah, sentido. entendi. Aí Então, faz. a turma que Tá. veio assim, tipo, Isabela, você não pode falar isso, porque eu vivi a experiência, né, de burnout e eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Eu não queria fazer aquilo que me deram para fazer. Entendi. Sabe? Outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, eu não sou bom nisso, mas o meu chefe está pedindo para eu fazer. Hum. E eu tenho que fazer. Aí é mais triste ainda, né? Porque eu vejo, quando você fala essa frase, me fez sentido o seguinte, que quando a pessoa ama o que faz, ela fica tanto tempo Sim, fazendo aquilo que ela esquece de fazer qualquer outra sim, sim, sim. coisa. Então ela acaba não priorizando outras coisas que são importantes. Por isso que a gente fala, se tiver um equilíbrio, se a gente conseguir olhar a nossa vida em cada aspecto, na vida pessoal, profissional, financeira, de relacionamento, vida social, quer dizer, a gente entender que todas essas partes, elas compõem o que a gente é, o que faz parte de coisas importantes para a gente conseguir dividir isso, dando atenção em cada aspecto da vida, a gente consegue ter uma vida em mais equilíbrio, que gera o bem-estar, a saúde mental adequada. Sem dúvidas, aí, agora, quando a pessoa parte para um problema como você está levantando agora, aí a pessoa precisa acender dois alertas, né? De falar, já não estou fazendo o que eu gosto, ainda estou tendo uma pressão Isso, exagerada. isso, isso. Aí precisa tomar cuidado. Os dois casos são perigosos. Os dois casos são perigosos. Sem dúvida. Né? Você Mas perceber se você não está extrapolando, se você não está é, usando. E aí o corpo dá sinal mesmo, e eu estava ouvindo muito você falar. Se você começa a perceber que você não, mesmo fazendo o que você gosta, você não está tendo a alegria de viver, você está não tendo tempo, quer dizer, você está tendo reclamações, o teu corpo tá reclamando, ele está pedindo um para, e você não está obedecendo, você tá fora do padrão, tá fora do normal e vai ter Vivi, consequência, como você vai dar está falando. ruim. Lógico que vai dar ruim. Deixa eu Vai, te contar uma vai. coisa. É, muita gente me pergunta assim, então, porque no meu caso é porque eu amava o que eu fazia, né? Uhum. E aí eu ia Fez recebendo. sentido para mim porque eu parei para É, analisar, às vezes eu fico eu amo o que eu faço, mas eu vejo que eu extrapolo também, entendeu? Quando você falou sim, aquilo, eu falei, eu extrapolo também, então sim. foi um alerta, entendeu? Vivi, que bom que fez sentido para você. E antes de eu te propor aqui a leitura de 26 alertas que podem acontecer antes do esgotamento, olha só, mas tá fácil, tá? São 26 tópicos rápidos. Eu quero te dizer o seguinte: muitas pessoas me perguntam o que eu fazia para dar conta daquele trabalho intenso, que não só era no horário inadequado, mas né, para mim a biologia não dava certo e para aquele número de trabalhos ao mesmo tempo em que eu fazia. E muitas pessoas me perguntam o que eu fazia para dar conta daquilo, Uhum, né? Que aí muita gente fala assim, se você tivesse feito yoga, se você tivesse feito, eu uhum, fiz tudo que eu pude, né? Desde dos chás até as anfetaminas uhum, recomendadas por médicos. Não é que eu fui lá no uhum. mercado negro e falei, Comprou. me dá uma anfetamina aí que eu preciso produzir e não estou conseguindo dar conta. Não, eu fui no médico, fui no endocrinologista, com receitinha na mão.
né? E todos os médicos que eu procurei, mesmo tendo todas aquelas peças do quebra-cabeça, né, sobre estresse, cortisol muito alto e tal, todos me diziam assim, não, mas tem como sair desse trabalho? Não. Então nós vamos ter que aguentar. E para aguentar vai ter que ser o quê? Você começa pelos estimulantes naturais, depois você vai para uma anfetamina. Aí para desacelerar, o que você faz? Vai para os relaxantes naturais, chazinho de camomila, tal, respira, vira o pé, muda de posição na cama, até os indutores de sono. Então, veja, a maior parte das pessoas que têm burnout amam o que fazem e provavelmente estão fazendo um monte de coisa para não pifar. Então, eu ia da acupuntura, enfim, fazia muita coisa. Agora, Vivi, eu acho que em 1 minuto eu consigo falar sobre os sinais que podem anteceder o burnout, mas que são sinais que podem acontecer antes de muitas coisas. Então, eu não colocaria só com o burnout, mas são aquelas situações, Vivi, que entram na história da normose. Ah, é normal. Ah, é normal. Ah, é normal, né? Ó, ai, a Gisele de Paula, um beijo. Gisele Paula. A Gi é uma grande pessoa, depois eu vou conectar você, Vivi. Deixa eu só avançar aqui, senão não vai dar tempo. Ó, é na dor que a gente se reconhece. Então, além do que eu vivi, e na maior parte dos relatos, eu identifiquei alguns alertas do corpo, tá? Como eu te falei, é como aqueles alertas do painel do carro que se a gente não para ver, meu Deus do céu. Então, dor de cabeça frequente até enxaqueca. São 120 tipos de enxaqueca. Azia, dor de estômago, intestino preso ou solto, até problemas mais graves gastrointestinais. Sabe aquela história da síndrome do intestino irritado? Uai, sua vida tá tão descompensada que até seu intestino tá irritado com você. Mente e corpo, tá ligado. Enjoo, tontura, insônia, né, os distúrbios do sono, bruxismo, retração na gengiva, o cortisol, que é o hormônio do estresse, e todos vocês podem, na hora de fazer o exame de sangue, pedir para o seu médico, inclui aí o cortisol, porque ele não está no hemograma completo. O cortisol, ele é fundamental para esse estado de vigília. Se você não tiver cortisol, inclusive, você fica prostrado. Mas em excesso é que é o problema. Tá? Imunidade baixa, cortisol alto, imunidade baixa. Inclusive agora com a pandemia, Vivi, direto eu tenho falado assim, olha, cuidado com o seu estado de estresse e medo, porque isso reduz a imunidade. Então não adianta nada você usar máscara, lavar a mão 200 vezes e tá no estado em que sua imunidade está caindo. Perfeito. Né? Aí com a imunidade baixa vem alergias, gripes, infecções constantes, perda de libido, aumento ou redução de peso, tremedeira nos olhos, a diminuição na visão, você fala, nossa, mas parece que meu grau mudou. Dificuldade de concentração, lápis de memória, inchaço nas pernas, transpiração excessiva, dor muscular, cansaço intenso, acne, manchas na pele, queda de cabelo, irritação e agressividade, crises de ansiedade, choro frequente, isolamento, queda no rendimento do trabalho, abuso de álcool e drogas, porque a gente sempre vai compensar, né? E baixa autoestima até pensamentos negativos. Vivi, esses são 26 que eu botei aqui, para não colocar mais, senão ia ser um livro só Dá para colocar de problemas de saúde. Dá para colocar um monte, mas veja, eu preferi colocar isso, porque senão a gente não está falando de algo visível, tangível, palpável, como quiserem, tá? Mas tudo isso são alertas em que seu corpo está te enviando para que nada pior aconteça. Sem dúvida, para falar, ó, presta atenção que é o alerta do carro. É o alerta do carro. Um que eu vou te colocar aí, que eu vejo muito comum, é abuso em compras também. A pessoa compensa comprando alguma coisa que é para... Inconscientemente, eu me satisfaço aqui com uma comprinha. E isso também é importante a gente alertar. Aliás, a lista poderia ser bem maior, mas você foi bem no físico, que eu acho fantástico. Se a pessoa começar a analisar o seu próprio corpo, ela já vai perceber que muito dá sinal. É só você perceber, é só você prestar atenção. Ó, eu entrevistei um cardiologista em Maceió, e ele me disse que ele só percebeu que ele estava com burnout depois de duas situações. A agressividade, que ele estava muito agressivo com os pacientes, e o excesso de compras pela internet. Aí, tá vendo? Tá? E sobre esses sinais, Vivi, outro dia eu estava numa palestra, eu brinquei assim, né? Eu falei, eu tô com uma dor de cabeça, quem tem um remedinho para me dar? Aí a mulherada começou a arrancar assim da bolsa, aquelas necessárias, cada uma maior que a outra, aí eu comecei a fazer uma brincadeira, quem tinha necessário maior que a outra.
E aí eu brinquei, eu falei assim, olha como a gente glamoriza o tamanho da necessaire. Então, para tudo isso que eu falei, alguém sempre vai ter. Se você estiver reclamando de dor de cabeça, vai ter alguém lá com um remédio, com dor de estômago, para isso, para aquilo. Então, nós temos mais farmácias do que bibliotecas, né, nas esquinas. Então, a gente está acostumado a jogar para debaixo do tapete o que a gente sente, como o Henry perguntou, porque a gente não poderia mostrar as nossas emoções. Mas isso está mudando. Os futuristas que eu entrevistei, todos dizem, como você também falou, né, Vi, as soft skills, as habilidades que a gente vai ter que desenvolver. Mas não tem Não vai dúvida. ter mais espaço, não vai ter mais espaço. Pessoas só técnicas não terão só espaço, porque os empregos que não existirão mais ou vão ter muita redução são aqueles que exigem esforço repetitivo, ou seja, força, cálculo, memória, tem mais alguma outra coisa? Ou seja, os trabalhos do futuro vão exigir mais humanidade. Graças a Deus, E né? Isso é aí somos importante. humanos, erramos, não somos perfeitos e precisamos falar dos nossos sentimentos, sim. Sim, eu acredito sim que a liderança já tá respeitando um pouco mais em relação a isso, os funcionários, a equipe, os parceiros. Isso a gente, graças a Deus, está mudando demais, a pessoa perceber. E até a própria pandemia está fazendo a pessoa olhar mais para o outro, né? As pessoas estão conseguindo olhar mais para o outro e olhar mais para si. Valores, sem dúvida, não precisa nem falar o quanto a gente já percebeu quantos valores mudaram em nós, né? Nossa, eu achava isso importante, eu vi que não tem importância nenhuma. E nossa, tinha tanta coisa que eu não valorizava, que eu estou vendo que hoje é importante. Então, fazer essa análise que você está falando, Isabela, você perceber essas minúcias que estão dentro da gente é importantíssimo para que a gente possa ter bem-estar, uma qualidade de vida melhor. E qualidade de vida não é só relaxar, é você parar para fazer exercício diário de olhar para dentro de você e falar o que eu vou mudar para que eu possa ter uma vida adequada. Eu acho que é por aí. Vivi, eu vou ter que mudar alguma coisa. Pronto, eu vou ter que mudar alguma coisa. Se do jeito que está eu não estou bem, eu vou ter que mudar alguma coisa. Geralmente, o que a gente quer mudar? De chefe de emprego. E aí depois muda de chefe de emprego e continua com os E mesmos problemas, muda né? até de país, e não é isso que tem que ser mudado. Continua. Uma coisa que resume muito o que você falou, aliás, colocou brilhantemente, é a atualização de identidade. Uhum. Né? É você reconhecer o que você faz bem hoje e não ficar sofrendo com aquelas falas assim, é porque quando eu tinha 20 anos eu dormia pouco e produzia igual no dia seguinte. Agora Uhum. não dá mais, né? Aham. Porque quando eu tinha tal idade eu fazia isso e acontecia aquilo. Então, a atualização de identidade precisa acontecer. Para mim, eu tenho feito isso acho que a cada mês ou a cada bimestre, porque, Vivi, como a gente falou, a gente muda muito. Então pode ser que aquilo que eu gostava eu não gosto mais. Nossa, eu era É. louca por brigadeiro. Nossa, sabe que agora eu vejo brigadeiro e não fico tão maluca? O nosso Aham. paladar muda, o nosso cheiro Muda. muda, os nossos gostos mudam. Então a gente Aham. precisa fazer essa atualização de identidade para entender. Hoje, Isabela precisa dormir. Se Aham. antes eu podia abrir mão disso, hoje eu não posso. Então, a atualização de identidade é saber quem é você hoje, o que você gosta hoje, o que você não gosta mais, o que você tolera, o que você não tolera. Isso é fundamental para viver uma vida Perfeito. que vale a pena ser vivida. É Senão, isso a gente está mesmo. lá, o rolo compressor. Perfeito, é isso mesmo, Isabela. Eu adoro conversar com você. Você sabe que a gente gosta muito da mesma coisa, que é autoconhecimento e Nossa, autocuidado. E você fala assim: eu posso ser melhor, eu posso fazer coisas de uma forma melhor, com resultados melhores, sem tanto desgaste. Quanto sim, mais a gente puder se conhecer nesse sentido e sem respeitar o nosso atrito, corpo, sem atrito, sem atrito. realmente alinhado, né? Alinhado aos teus valores. É o que a gente está falando desse alinhamento de identidade, de falar, né, atualizar a identidade através de um alinhamento dos nossos valores, né? O Isso, que é importante exatamente. hoje para mim, sem dúvida. Isso. Quais são meus valores hoje? O Túlio, ele escreve aqui, né? As pessoas em geral precisam mudar. Túlio, nós somos as pessoas. Sem Né? Eu faço dúvida. parte das pessoas, você faz parte das pessoas, então é, eu me lembro de sempre prestar atenção assim, Vivi, não sei aqui se você também já viu isso, eu preciso escolher uma profissão, fazer uma faculdade, né, ter um emprego, especialmente aqueles que davam estabilidade, né, todo mundo queria um emprego que fosse estável, tivesse estabilidade e tal, e
vou conhecer uma pessoa, vou amar, casar e pronto, viveram felizes para sempre. Né? Essas histórias deixaram a nossa consciência muito romantizada, porque o viver feliz para sempre é aí que começa a vida. Aí que vai começar, né? Tá bom. E hoje eu vejo o seguinte, não, você não precisa fazer só uma faculdade, você pode fazer quantos você quiser, você pode mudar de emprego, você pode realmente ser muito grato àquela pessoa que ficou na sua vida por anos, mas que depois vocês não estão mais na mesma sintonia e ok. Então acho que esse medo da mudança, ele vem muito também, Vivi, por essas crenças do passado, em que diziam que você não podia. Não, você não pode sair desse emprego, você não pode mudar de ideia, você não pode fazer outra faculdade. E pode. A gente pode. A gente precisa. Pode, merece. Pode, a gente precisa, né, para precisa. viver em um mundo. A gente precisa fazer essas mudanças para acompanhar todas as outras mudanças, de mudança interna com as mudanças externas. E só vai conseguir fazer isso se conseguir olhar para dentro e saber o que exatamente é importante para mim, o que eu quero viver, o que é importante, o que hoje eu valorizo demais, que eu não abro mão, que é o que você está falando o tempo inteiro. Tem coisas que eu posso abrir mão, tem coisas que não dá. E quando a gente sabe fazer isso, quando a gente consegue ter essa visão de falar, não, isso aqui eu posso, isso aqui dá para eu deixar de lado, isso aqui não dá, isso aqui é meu tempo, isso aqui é meu espaço, dá a diferença enorme. Pena que a gente tem pouco tempo, eu quero muito que você possa deixar suas palavras finais, porque eu quero terminar essa live com a sua voz, porque jamais eu não ia aproveitar da sua voz para a gente fechar isso aqui. Eu tô doida para contar uma novidade, mas eu não vou poder contar ainda. Ah, não me faz isso que eu sou curiosa. Não, eu te conto depois no direct, mas assim, eu inclusive vou poder usar isso para mostrar para as pessoas que, por mais profunda que seja a queda, se você se cuidar, se você não ficar lá tanto tempo caída, né, porque a gente cai e levanta, evidentemente, você volta para o jogo, sabe? Você volta a desempenhar aquilo que você ama. Eu ainda não posso falar, só de eu começar a falar eu já choro, mas depois eu te falo, tá? Vivi, eu adorei o que você falou sobre o que eu posso abrir mão. Eu acho que hoje a gente precisa entender de qual estatística eu quero fazer parte. Sem sabe? Dúvida. Especialmente quando tudo isso acabar, né? De qual estatística eu quero fazer parte? Das pessoas, lembrando que nós somos ela, das pessoas que desenvolveram ansiedade, entraram em depressão profunda, ou não fizeram nada e saíram muito bem, né? Porque nós podemos estar limitados fisicamente, mas a nossa mente está livre para pensar o que a gente quiser. E saber que briga que eu vou comprar. Sem dúvida. Aonde eu vou colocar essa energia nesse momento e saber que briga que eu vou brigar por conta de uma coisa ou de outra, não sei, né? Mas a gente vai ter que escolher de qual estatística a gente quer fazer parte e que briga que nós vamos querer comprar. E repito, se neste caminho de volta, nesse caminho para dentro, para você olhar para sua agenda e se colocar mais como prioridade, não for tão simples assim, não esmoreça, não desista. Né? Porque tudo que a gente começa a fazer tem que treinar. O Bernardinho dizia, se tá difícil é porque precisa treinar mais. Ah, com certeza. Eu quero muito aqui te agradecer, Isabela, pela tua disponibilidade de bater um papo com a gente hoje. Foi enriquecedor. Eu adorei. Sei que você trouxe dicas importantes para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida adequada, para que a pessoa possa viver a vida que ela merece ter. Então, muito obrigada. Depois eu quero conversar com você em off, saber de todas as novidades. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, muita gente aqui querida, não deu tempo de falar de todo mundo, porque a gente entrou num papo, e dizer que a gente se encontra em breve, você sabe disso, pessoalmente. Hoje é dia do abraço, eu te mando um virtual. É mesmo? Hoje é dia do abraço. Que bom. Então, eu quero te mandar um virtual hoje, e logo, logo a gente vai estar dando esse abraço em você e em todos que estão aqui pessoalmente, tá bom, minha querida? Obrigada, Vivi. Um bom beijo. tempo para todos nós. Tchau, tchau. Maravilha. Tchau, querida. Tchau, gente.